Frankenstein, edição comentada. Mary Shelley. Frankenstein ou O Prometeu Moderno, edição comentada. Apresentação. It's alive! It's alive! Está vivo. Essa talvez seja a mais célebre frase de Frankenstein, quando o cientista louco, em meio a raios e trovões de uma noite de tempestade, consegue em seu laboratório gerar a vida. Por meio da eletricidade, a criatura move um braço e então o Dr. Frankenstein exclama alucinadamente para seu assistente corcunda: Está vivo! Está vivo! É uma cena clássica que muitos associam ao romance de Mary Shelley, porém, ao ler o livro pela primeira vez, poderão se surpreender. Nem a frase, nem o uso dos raios, nem o assistente corcunda estão presentes no texto original. Frankenstein é um caso típico de romance que ganhou vida e mitologia próprias. O cientista, como um velho louco e maldoso, o assistente corcunda chamado Igor, o monstro de cabeça chata, pele verde recosturada e parafusos no pescoço, de andar lento e mente primitiva. Hoje, muito do que sabemos da história vem mais de recriações e representações cinematográficas que do texto literário. O monstro seria totalmente inocente? Foi criado com o cérebro de um criminoso? Havia também uma criatura feminina, a noiva de Frankenstein? Eu mesmo, ao iniciar a releitura, tinha lido Frankenstein na adolescência, há mais de 20 anos, fui derrubando lembranças infundadas que me foram incutidas por adaptações da obra, criando remendos de origem incerta, tão órfãos como a criatura da história. Como se poderá constatar na leitura dessa tradução, o cientista Victor Frankenstein é, na verdade, um jovem estudante de origem nobre e há diversas alusões à sua beleza física, provavelmente derivadas do modelo que a autora usou para criá-la, seu amado marido, o poeta romântico e filósofo Percy Bysshe Shelley. Victor trabalha sozinho, sem assistente, em segredo. O mais perto que temos da figura de Igor é seu amigo Henry Clerval, que nada tem de corcunda e nem mesmo toma conhecimento dos experimentos do jovem cientista. Num quarto de estudante, não num castelo medieval como retratado em muitas adaptações, e assim como não há indicações precisas sobre os métodos que trouxeram a criatura à vida, fato justificado no texto pela apreensão do cientista de que a experiência seja reproduzida. Mary Shelley também não descreve em detalhes a criatura, deixando os horrores à imaginação do leitor. O que recebemos é isso. A pele amarela mal encobria a atividade dos músculos e das artérias. O cabelo era comprido e de um preto lustroso, os dentes de um branco perolado, mas esses luxos só formavam um contraste mais horrendo com os olhos aguados, que pareciam quase da mesma cor dos buracos acinzentados nos quais estavam cravados, e com a compleição enrugada e lábios pretos retos. A criatura tampouco é batizada. Ao longo do texto é chamada por todo tipo de impropério: monstro, demônio, desgraçado, miserável, abominação. Assim, não deixa de ser irônico e ao mesmo tempo providencial que o sobrenome de seu criador seja hoje sinônimo de criatura. Mais do que isso, Frankenstein, ou na pronúncia brasileirada popular Frankenstein, representa hoje mais do que um único personagem, tendo se tornado uma espécie de monstro tão identificável como um zumbi, um vampiro ou um êmen. Chegou mesmo a adjetivo, sinônimo de uma criação remendada e mal-sucedida. Mítica também é a origem do romance, que teria sido fruto de uma competição de histórias de terror entre autores célebres como o poeta romântico inglês Lord Byron, de 1788 a 1824, o já mencionado Percy Shelley, 1792 a 1822, e sua esposa Mary. De fato, essa é uma lenda com fundamento, com origem no verão de 1816, enquanto Mary, então prestes a completar 19 anos, passava férias com o marido em Genebra, Suíça. Nascida em 30 de agosto de 1797 em Londres, na Inglaterra, Mary Wollstonecraft Godwin é filha de William Godwin e Mary Wollstonecraft. Seu pai, um filósofo e escritor ateu, havia se tornado célebre por suas posições radicais contra o governo. Sua obra Inquiry Concerning Political Justice, Inquérito acerca da Justiça Política, publicada em 1793, propagava ideias anarquistas, colocando as instituições políticas como uma força corruptora da sociedade. A mãe de Mary era uma feminista pioneira, autora conhecida de A Vindication of the Rights of the Woman, uma defesa dos direitos da mulher, 1792. Os dois se conheceram num círculo de amigos intelectuais e, apesar de criticarem publicamente a instituição do casamento,
se uniram em março de 1797, já com uma gravidez avançada. O casamento durou pouco. 5 meses após a união e 10 dias após dar à luz a Mary, sua mãe faleceu devido a uma infecção contraída no parto. William Godwin se casou novamente quando Mary tinha 4 anos. A madrasta, Mary Jane Claremont, lhe trouxe 2 irmãos agregados, Charles, de 7 anos, e Jane, da mesma idade de Mary, que se tornou uma grande amiga e companheira pela vida. Aos 16 anos, Mary começou um relacionamento com o futuro marido. Como muitos autores intelectuais da época, Percy frequentava a casa de Godwin, que também possuía uma pequena editora. Encantado com a adolescente, Percy abandonou sua primeira esposa grávida do segundo filho para ficar com Mary, o que inicialmente enfureceu seu antigo mentor. Em 28 de julho de 1814, os dois fugiram da Inglaterra para o continente com a irmã por afinidade de Mary, que a essa altura adotara o nome artístico de Clare, a partir de Claremont, seu nome. Harriet, a primeira esposa de Shelley, viria a se suicidar, afogando-se, em 1816, grávida de um amante desconhecido. Percy Shelley morreu pouco antes de completar 30 anos, afogado num acidente de barco em 1822. Os dramas do parto que acompanharam Mary desde o nascimento, com a morte de sua mãe, se seguiram em seu casamento com Shelley. 3 de seus 4 filhos tiveram mortes precoces ainda na infância. O primeiro ainda em 1815, quando Mary tinha 17 anos, o que talvez explique a relação conflituosa de paternidade em Frankenstein. Seu único filho que chegou à idade adulta foi Percy Florence Shelley, 1819 a 89. Filha de escritores, Mary sempre foi estimulada por seu marido a seguir a carreira, e seus círculos de amizades no meio literário favoreceram isso. Antes de Frankenstein, em 1817, Mary já havia publicado History of a Six-Week Tour, História de uma turnê de 6 semanas, em coautoria com Percy. O livro traz um relato turístico da viagem feita por eles em companhia de Clare por parte da França, Suíça, Alemanha e Holanda, com cartas narrando a navegação pelo lago de Genebra e as geleiras de Chamonix. Não foi um sucesso de vendas, mas teve boas críticas e muito de seu estilo romântico de descrição de paisagens foi aproveitado nas viagens do célebre romance que Mary escreveria em seguida. A criação de Frankenstein, em 1816, se deu em Champigny-Chaput, um chalé em Genebra, próximo de onde Lord Byron havia se estabelecido após deixar a Inglaterra. Fugindo do clima melancólico de Londres, Mary, Percy e Clare se depararam com um verão suíço atipicamente chuvoso, o que os confinou por dias dentro de casa, na companhia de Byron, com quem Clare se relacionava na época, e do médico John William Polidori. Os amigos liam histórias de fantasma, quando Byron sugeriu o desafio de cada um escrever um conto do gênero. Os homens seguiram entusiasmados com as tarefas, porém as mulheres não se sentiram tão inspiradas. Mary relata que inicialmente nada vinha à sua mente. Ela não se via como ficcionista. Sentia a vazia incapacidade de invenção, que é a maior miséria da autoria. Descreveu ela. Até que certa noite, uma conversa entre Percy e Byron, da qual eu era ouvinte devota, mas quase silenciosa, sobre a natureza do princípio da vida, instigou sua imaginação. Talvez o círculo intelectual a que Mary pertencia a tornasse mais propensa ao interesse pelas especulações científicas do que pelo caráter sobrenatural e fantástico das histórias de fantasma. Hoje, não são raras as análises que consideram Frankenstein mais uma obra de ficção científica gótica do que puramente de horror. De fato, não há uma base sobrenatural fantástica no romance. Toda a argumentação da história se dá através da razão científica e filosófica. O despertar da criatura é justificado cientificamente. A sua inteligência e capacidade de comunicação se dão pelo aprendizado e leitura de obras clássicas. Com essa ideia em mente, Mary foi dormir naquela noite gestando as primeiras imagens do cientista que gera uma criatura monstruosa. Abre aspas. Foi numa lúgubre noite de novembro que contemplei a conquista de meus pesados trabalhos. Fecha aspas. É a frase com que ela iniciou seu romance, em junho de 1816, e que na versão definitiva se encontra no capítulo 5. Nota de rodapé. Da competição entre os amigos também resultou O Vampiro, de Polidori, aproveitando ideias de Byron
conto que é considerado hoje um precursor do gênero romântico de vampiros. Fim da nota de rodapé. A história de Mary, que fascinou seus amigos naquelas férias, foi transformada num romance por encorajamento de seu marido. Em poucos meses, em maio de 1817, aos 19 anos, Mary Shelley terminou Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, que foi publicado anonimamente menos de um ano depois, em janeiro de 1818. As primeiras críticas foram em sua maioria negativas, pelo absurdo da trama e a identidade obscura do autor. O Quarterly Review, importante periódico de literatura e política da época, publicou no número de março: o romance não incute uma lição de conduta, modos ou moralidade. Fatiga os sentimentos sem interessar a compreensão. Molesta gratuitamente o coração e apenas acrescenta uma sensação dolorosa. O leitor é deixado numa luta entre risada e pavor, em dúvida se é a mente ou o coração do autor que é mais doentio. Ainda assim, o sucesso de público foi quase imediato. Em 1821 saía a primeira edição traduzida para o francês e em 1823 estreava a primeira adaptação para o teatro. Mesmo que ainda hoje possam se apresentar ressalvas ao romance, sua longevidade e o caráter atemporal de seus conceitos são uma prova de sua força. Frankenstein é, sem dúvida, um dos romances de horror mais famosos e influentes da história, rivalizando apenas com Drácula, de Bram Stoker, publicado quase 80 anos depois, em 1897. A primeira versão para o cinema foi feita nos Estados Unidos, em 1910, um curta-metragem mudo de 16 minutos, dirigido por J. Shirley Donnelly, nota de rodapé número 2. Esta primeira versão, de 1910, está em domínio público e pode ser encontrada facilmente em sites de compartilhamento de vídeos como o YouTube. Curiosamente, nessa versão, a criatura interpretada por Charles Ogle é trazida à vida por uma mistura química de um caldeirão, um esqueleto que vai gerando carne, um efeito bastante impressionante para a época. Ela aqui ostenta uma vasta cabeleira desgrenhada, mas já possui a cabeça chata que se tornaria a marca registrada do personagem. O desfecho do curta é bastante simbólico. A criatura é vencida ao se contemplar no espelho. Seu reflexo, então, se torna o de seu criador, Victor, com o monstro se revelando uma alucinação ou um aspecto doentio de sua própria personalidade, remetendo aí a outro clássico da literatura de horror, O Médico e o Monstro, do escocês Robert Louis Stevenson, publicado em 1886. Desde então, inúmeras adaptações foram feitas, incluindo seriados de TV, desenhos animados, peças de teatro, quadrinhos e videogames. Porém, a versão cinematográfica da Universal de 1931, dirigida por James Whale, permanece como a mais célebre. Ainda que pouco fiel ao romance, o filme consagrou a imagem pela qual se reconhece Frankenstein até hoje. Criada pelo maquiador grego Jack Pierce, responsável por outras caracterizações célebres do cinema de terror na época, como Drácula, interpretado por Bela Lugosi, também num filme da Universal de 1931, o inglês Boris Karloff, que interpretou a criatura de Frankenstein, reprisou o papel diversas vezes em continuações e paródias e tornou-se um dos atores mais famosos do gênero de horror. A Universal aproveitou a história como uma franquia, lançando A Noiva de Frankenstein, em 1935, também dirigido por Whale, e O Filho de Frankenstein, 1939, dirigido por Roland V. Lee, ambos com Karloff como monstro. Isso ajudou a sedimentar o visual que o estúdio criou para a criatura, uma representação oficial, ou ao menos a mais conhecida. Mesmo versões de grande orçamento como Frankenstein de Mary Shelley, de 1994, dirigida por Kenneth Branagh, na estreia do sucesso de Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola em 1992, com Robert De Niro no papel da criatura, não conseguiram estabelecer outra imagem para o personagem na cultura popular. Se não tem a aparência do monstro de Karloff, não parece ser o verdadeiro Frankenstein. A primeira tradução do romance que eu li, nos anos 90, inclusive publicada pelo Ed Ouro, trazia na capa um desenho reproduzindo a aparência clássica do monstro da Universal. Mary Shelley nunca escreveu uma continuação para sua história, nem mesmo se aventurou novamente na literatura de horror. Seu segundo romance, Matilda, escrito entre 1819 e 1820, narra uma relação incestuosa entre pai e filha, escrita no auge da depressão de Shelley pela morte prematura de seus filhos. Ela, no entanto, realizou diversas alterações em Frankenstein ao longo de sua carreira.
Além da primeira edição anônima, em 3 volumes, em 1818, foi publicada uma segunda em 2 volumes, em 1823, já trazendo o nome da autora. A terceira edição, de volume único, foi publicada em 1831. A tradução aqui presente foi baseada nessa edição, considerada a definitiva pela autora, contendo todas as suas revisões finais, mas mantendo a divisão dos 3 volumes originais. Uma das principais modificações feitas por Mary Shelley entre a primeira e sua última versão diz respeito à identidade de Elizabeth, originalmente uma prima do cientista Victor, adotada pela família Frankenstein após a morte da mãe. Na versão definitiva, tal parentesco foi alterado para afastar conotações incestuosas, embora ela continue a ser chamada de prima, como um tratamento carinhoso. Os primeiros 2 capítulos do romance foram estendidos, aumentando a introdução do marinheiro em suas viagens pelos mares do norte até encontrar Victor no gelo. Mary também tornou mais vagas as referências científicas, que, com o passar do tempo, iam sendo testadas e descartadas, o que muitos estudiosos veem como um prejuízo para a obra, pois com isso perdem-se as teorias científicas da época, ainda que o romance tenha o mérito de eternizar conceitos científicos como o galvanismo para o grande público. Apesar de Mary manter a dedicatória para seu pai na edição final do romance, muitas das ideias políticas de Godwin foram suavizadas, indicando uma menor influência dele sobre o pensamento da filha. Por fim, Mary aumentou o caráter nostálgico de Victor durante suas viagens, remetendo seu amado Percy, já falecido. Seu marido é tido como a maior inspiração para a criação de Victor Frankenstein. Assim é compreensível a fascinação excessiva com que descreve o capitão Walton, um marinheiro que sente amargamente a falta de um amigo, gentil e ainda corajoso. A paixão da autora pelo personagem, transposta para um mundo masculino, talvez tenha conferido à obra um involuntário homoerotismo. Quando, em certa medida, ele se recuperou, eu o removi para minha própria cabine e cuidei dele tanto quanto meu dever permitia. Nunca vi criatura mais interessante. Seus olhos têm geralmente uma expressão de selvageria e até loucura, mas há momentos em que, se alguém tem o ato de bondade para com ele ou lhe oferece um serviço mais insignificante, toda a sua fisionomia se ilumina com um raio de benevolência e doçura que nunca vi igual. Devo então perder esse ser admirável? Ansiei por um amigo, procurei alguém que se solidarizasse comigo e me amasse. Veja, nestes mares desertos, encontrei exatamente isso, mas temo que o tive apenas para conhecer seu valor e perdê-lo. Eu o reconciliaria com a vida, mas ele parece repelir a ideia. Muitas das influências do romance são citadas textualmente através das leituras de Victor Frankenstein e da criatura. Os estudiosos de filosofia natural, como Cornelius Agrippa e Paracelso, as experiências com eletricidade de Luigi Galvani, autores como Dante, Milton, Goethe e, obviamente, Byron e Shelley. O nome Frankenstein em si já possuía uma ligação histórica com a alquimia. Sua tradução é Pedra dos Franks, ou Pedra dos Francos, sendo esse o antigo povo germânico que deu origem à França. Em Hesse, estado no centro da Alemanha, há ainda hoje o Castelo de Frankenstein, onde em 1673 nasceu Johann Conrad Dippel, morto em 1734, um alquimista profissional que criou o elixir da vida, um óleo de origem animal, obviamente sem efeitos comprovados. Também há boatos que Dippel estudava anatomia em cadáveres e fazia experimentos com eletricidade. Não por acaso, muito do que conhecemos hoje de personagem Victor Frankenstein remete mais a essa figura, pelo castelo e uso de cadáveres e da eletricidade, do que o próprio romance. Apesar de não haver menção ao castelo no livro, tampouco qualquer referência direta a Dippel, sabe-se que Mary Shelley viajou pelo Reno em 1814 e visitou a cidade de Gernsheim, na Alemanha, a 15 quilômetros do Burgo Frankenstein. A referência mais objetiva da autora encontra-se no subtítulo do romance, curiosamente pouco reproduzido nas diversas edições mundiais: O Prometeu Moderno. O mito de Prometeu vem da antiguidade grega. Há diversas versões para a história desse titã, filho de Urano, ao qual foi dada a tarefa de criar os animais e que do barro inventou o homem. Esse é o traço básico que o liga ao romance de Shelley, deixando claro que o Frankenstein chamado de Prometeu moderno é Victor, o criador, não a criatura. A principal base de Shelley para esse mito veio de Prometeu Acorrentado, tragédia do grego Ésquilo, na qual Prometeu é condenado por Zeus por roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos homens.
Entretanto, a ideia central do romance de Mary Shelley tornou-se tão conhecida e influente que sua importância mítica hoje é maior até que a do clássico grego. Quem hoje conhece a história de Prometeu? Por outro lado, quem não conhece o monte de Frankenstein? Interessante notar o aspecto moral contido no romance, com Victor sendo punido por ter passado por cima de uma autoridade superior ao gerar a vida, remetendo mais à antiguidade grega que à ideologia cristã. O conflito do personagem parece advir mais de ter se aventurado além da capacidade humana que de invadir o campo de um deus cristão. As vagas referências cristãs no romance parecem ser mais traços dos personagens, para estabelecer valores reconhecíveis da época do que da autora. O nome de Cristo, por sinal, não é citado nem uma única vez, que parece derivar das inclinações agnósticas de sua família. Porém, há referências constantes ao Velho Testamento, como a criação de Adão e a condenação de Lúcifer. Mary Shelley morreu em 1º de fevereiro de 1851, aos 53, após anos com imensas dores de cabeça e problemas da visão que os médicos na época suspeitaram serem frutos de um tumor no cérebro. Deixou seu filho Percy e a nora Jane, com quem morou nos últimos anos de sua vida. Não teve netos. A leitura de Frankenstein se prova mais eterna do que atemporal. Certamente há um pesado estilo datado da época, muitas vezes rebuscado e redundante, que apresenta um charme especial à obra. Os costumes registrados também podem parecer hoje bastante machistas. As ideias feministas da mãe de Mary Shelley devem figurar hoje na camada mais básica de uma sociedade dita igualitária, paternalistas e mesmo racistas. A cena em que Elizabeth é resgatada da pobreza pela família Frankenstein, apenas por ser loira e bela, teria gerado um massacre à autora se escrita atualmente. As biografias e análises desta apresentação servem para ampliar a discussão sobre o texto, sem intenção de incorrer em spoilers, se é que isso existe numa história tão conhecida. O romance certamente ainda guarda muitas surpresas e reviravoltas aos que chegam a ele agora, quem sabe vindos das adaptações mais recentes. Só de 2014 para cá foram feitas 2 grandes reproduções para o cinema: Frankenstein, Entre Anjos e Demônios, filme de ação dirigido por Stuart Beattie, baseado numa graphic novel, e Victor Frankenstein, de Paul McGuigan, com James McAvoy como Victor e Daniel Radcliffe como o incongruente Igor. Danny Boyle, diretor de Transpointing, dirigiu uma versão para o teatro em 2011. Victor e a criatura também são personagens de destaque na série de TV americana Penny Dreadful, de 2014 a 16. E a TV britânica lançou a série The Frankenstein Chronicles, em 2015, sobre o mito em torno da criatura. A história parece ter a capacidade eterna de se moldar a diferentes tendências e roupagens de acordo com a época. 200 anos depois, mais do que nunca, pode-se exclamar com louvor sobre Frankenstein: está vivo! Está vivo! Apresentação de Santiago Nazarian. Santiago Nazarian é tradutor, roteirista e autor de romances que flertam com o suspense e o terror psicológico. Entre as dezenas de obras que traduziu estão os clássicos O Mágico de Oz, de Frank L. Baum, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de Washington Irving, e Os Filhos de Odin, de Padraig Colum. Fim da apresentação.